Ai, ai, ai. Bom dia, estamos no ar. Bom dia a todos, a todas, queridas, queridos internautas. Este é mais um programa da série de lives promovidas pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Estas lives fazem parte do projeto de celebração dos 29 anos da Lei de Cotas. A Lei de Cotas é uma legislação brasileira importantíssima para a inclusão e a manutenção das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Graças a essa legislação, mais de 400 mil pessoas com deficiência estão hoje inseridas no mercado de trabalho. Ainda é pouco. Temos que trabalhar, temos que fortalecer essa legislação para que cada vez mais e mais pessoas com deficiência estejam inseridas no mercado de trabalho com qualidade e com dignidade. Estamos hoje aqui nesta live e vamos entrevistar a Thaís Martinez, que tem uma história de vida interessantíssima. Antes disso, vamos nos apresentar. Luan, por favor, se apresente. Luan é nosso intérprete de Libras. Thaís. Ah, bacana. Prazer, Thaís. Bom dia, Luan. Tudo bem? Meu nome é Luan, eu tenho 33 anos, cabelo e barbas preto, olhos escuros também. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP na frente e atrás de mim tem um quadro com a Torre de Paris. Thaís, nós, ao nos apresentarmos, fazemos uma autodescrição, bem brevezinha. Eu vou me apresentar agora. Então, eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco de 62 anos, tenho barba, bigode e cabelos grisalhos, olhos azuis, estou usando uma camisa polo azul também, azul escura, e uso pequenos brincos de argola. Antes de passar a palavra a Thaís, eu quero lembrar aos nossos internautas que este programa é promovido, como disse, pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho e tem o apoio da NURAP, Núcleo, repete para nós, Luan. Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que nos cede aqui, faz a gentileza de nos servir o trabalho do Luan, o nosso intérprete de Libras. E temos também o apoio do Instituto Modo Parités, que tem aqui, que é representado aqui pela Júlia, que está aqui nos bastidores e prestando todo o apoio técnico necessário. Thaís, agora a palavra é sua para você se apresentar. Ah, ok. Bom, eu sou Thaís Martinez, né? Então, fazendo uma descrição, né? Bom, tenho 46 anos, eu sou branca, tenho cabelos escuros, estou usando uma regata vermelha e ao fundo, né, da onde eu estou aqui, eu não sei se dá para ver, né? Mas tem uma janela, enfim, que dá para a rua, né? Enfim. E é isso, né? Depois eu vou apresentar também a Sophie, que é uma labradora preta, minha cão-guia, e depois eu vou colocar ela um pouco na live também. Tá legal, Thaís. Thaís, eu quero começar esse bate-papo seu de uma maneira talvez inusitada, mas eu quero contar uma coisa que para mim foi muito significativa, não sei bem por quê. Talvez vocês me ajudem a entender isso. Mas eu conheci a Thaís faz bastante tempo, né, Thaís? Eu não sei se você sabe quanto tempo faz isso, mas foi na antiga Melhor CPA. Não contar, Tuca. Não faz essas contas. Não, você já falou sua idade, e eu já falei a minha, então... Acho que eu falei sim. Falou. Então, acho que foi na CPA, na Comissão Permanente de Acessibilidade, onde você ficou por um período muito curto, né? Sim. Isso foi em que ano? Você se lembra, Thaís? Isso foi 2003. 2003? 2003, isso. Pensei que fosse ainda nos anos 90. Não, 2003. Então, a Comissão Permanente de Acessibilidade, caros e caras internautas, é uma instância de governo aqui da cidade de São Paulo que hoje faz parte da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Mas a primeira vez que eu trabalhei lá e que eu conheci a Thaís, não existia ainda a Secretaria da Pessoa com Deficiência,
existia a CPA, que fazia parte da Secretaria de Habitação, né? Isso foi no governo Marta Suplicy, o secretário de Habitação era o hoje deputado Paulo Teixeira. E eu conheci a Thaís lá, mas a Thaís ficou pouquíssimo tempo, né, Thaís? Você passou Verdade. um mês, não é isso? Não lembro. Acho que uns 2, 3 meses. A gente mal se conheceu, porque cada um ia para um lado e tal, a gente mal se conheceu. Mas é uma pena, né? Porque quero acreditar que se você tivesse ficado lá e desenvolvido o seu trabalho, algum projeto específico, hoje, né, passado aí quase 20 anos, nós teríamos, talvez, aqui na cidade de São Paulo, uma política pública mais específica para a sua área de atuação, né? E toda a população aqui da cidade de São Paulo teria ganhado com isso. Claro que as pessoas com deficiência visual um pouco mais, mas a sociedade toda ganha quando as pessoas com deficiência vivem a sua vida de maneira inclusiva, participativa e produtiva. Mas eu falei que eu ia contar um pouquinho, Thaís, de como eu te revi, como eu te reencontrei, e de uma maneira que você não me viu, mas eu te vi, né? Sim. E isso não é porque você é cega, isso é por outro motivo. Eu vou te explicar, acho que eu já te contei. Eu estava indo um dia, peguei o ônibus aqui no centro de São Paulo, acho que é o Parque Continental, se eu não me engano. E é o Parque Continental que passa aí, perto da sua casa? Passa sim, passa. Então, eu peguei o Parque Continental e estava uma bonita manhã de sol, como hoje, mais ou menos. E num determinado momento, acho que na região ali da Vila Leopoldina, por aí, né? O ônibus, enfim, passa por dentro do bairro, né? Não é por ruas pequenas e vai ali passando por dentro do bairro. E num determinado momento, o ônibus deu uma parada, eu olhei pela janela e vi a Thaís, que há muitos anos eu não via, né? E a Thaís estava dando uma voltinha ali com a Sophie, né? Estava dando uma voltinha, e a Sophie não estava ali naquele momento no papel de um cão-guia, como é que se fala? Uma cadela-guia? Como é que se fala quando é fêmea? Eu falo uma cão-guia, viu, Tuca? Acho que ainda não se decidiu linguisticamente sobre isso, mas eu costumo falar que ela é minha cão-guia. Porque fica esquisito, né? Uma cão, né? Mas, enfim. E a Sofia, a Thaís estava dando uma voltinha com ela, mas aquela voltinha que todo mundo dá com o cachorro. Todo mundo que tem cachorro dá aquela voltinha para o cachorro fazer xixi, para aquela coisa toda, né? E aí eu vi a Thaís e até depois de um tempo eu te liguei, eu te mandei um zap, não foi, Thaís? Sim, exato. Para falar que tinha te visto. Quem me deu o seu telefone, que eu não tinha, foi a nossa querida amiga Flávia Sintra. Foi ela que me passou o seu telefone. Mas, Thaís, agora que eu já falei muito, eu queria te perguntar uma coisa. Você trabalha no Tribunal... Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho, olha que interessante. Mas você prestou concurso, etc., para trabalhar aí. Não tem nada a ver com a lei de cotas, porque a lei de cotas, as instâncias públicas não estão, a lei de cotas não abrange as instâncias públicas. Os concursos públicos são regidos por outra legislação. No caso do concurso público, Thaís, tem alguma reserva de cotas para pessoas com deficiência? O seu caso foi um caso que você passou por foi admitido em razão de uma cotas ou foi um outro caminho que você fez? Tá, vamos lá. Sim, existem, né, cotas nos concursos públicos. Todo concurso tem que reservar, né, um percentual de vagas que pode variar de 5% a 20%, né? Das vagas. Eu já prestei e passei em alguns concursos, e aí, assim, eu sempre me inscrevi, sim, para as vagas reservadas. Já passei algumas vezes sem utilizar a cota, vamos dizer, ou seja, eu tive algumas vezes classificação, né?
para passar, independentemente das cotas. Aí eu queria até entrar nesse assunto, né, Tuca? Porque, assim, mesmo nesse último concurso, por exemplo, do tribunal, então minha classificação ela foi suficiente para eu ser chamada, ainda que não existisse uma lista específica de pessoas com deficiência. No entanto, eu fui chamada antes porque existe a cota, entende? Então, isso é até um assunto, nossa, que dá pano para manga, né? Porque algumas pessoas defendem, e eu acho que eu concordo, né? Que, assim, por exemplo, se a pessoa passa no concurso com uma pontuação suficiente para passar numa lista geral, né? Para ser aprovada e chamada numa lista geral, essa pessoa não deveria integrar a lista, entende? Deveria se voltar essa vaga para a lista de pessoas com deficiência, né? Entendo. Entende? Mas, enfim, né? Isso não é algo definido, né? É uma discussão aí, um debate que se tem, e alguns concursos fazem lógica, isso. Né, Thaís? Tem uma lógica, é claro que eu realmente precisaria refletir mais sobre isso. Sim. Mas tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Sim. E assim, eu acho que para esses concursos, eu sou analista, né, no tribunal. Então, os concursos de técnico ou de analista, eu vou falar do judiciário ou Ministério Público, que é o que eu mais conheço, né? Então, acho que assim, para esses cargos, realmente a gente vê uma diferença bastante significativa pelo fato de haver cotas. Eu sou uma defensora de cotas, seja para pessoas com deficiência, para pessoas pretas, né? Enfim, eu acho que é um mecanismo importante de acelerar o processo de inclusão. Mas aí o que eu ia falar, assim, para outros concursos, né, que são os concursos dos cargos mais elevados, então para juiz, promotor, né, a gente vê que muitas vezes essas cotas, elas existe a reserva, mas elas acabam sendo ineficazes, né, porque eles têm uma nota mínima que o candidato precisa atingir para passar para a próxima etapa, mas eu entendo, né, pelas estatísticas, pelo que a gente avalia da realidade, que, na verdade, ela é uma nota de corte, sim. Então, essa nota acaba sendo definida de acordo com o número de candidatos que existe naquele concurso e vagas, e aí você meio que anula a existência, a validade da cota, sabe? Então, acho que esse é um dos pontos que poderia ser revisto. Bom, mas enfim, né? Então, existe essa questão das cotas, a gente ainda tem uma questão bastante complexa no setor público, Tuca. Eu trabalhei em algumas circunstâncias, já trabalhei com pessoas, né, com promotores, com juízes que foram super abertos e realmente me deram uma oportunidade real de desenvolver meu trabalho, mas... Opa! Caiu. Deixa eu mandar um zap para ela. Oi, voltou. Você tinha caído, Thaís. Oi, Tuca? Oi. Voltamos, tá. Mas voltei? Tá sem imagem agora, Thaís. Tá, deixa eu tentar, pera lá. Voltou? Não. Voltou. Tá ótimo. Tá bom. Tranquilo, então, é legal. Então, eu estava falando, né, que eu já tive, dependendo da pessoa, né, com quem eu trabalhei, oportunidades reais de trabalho, mas já tive essa experiência pessoal também, que infelizmente ainda é muito comum no setor público, de a pessoa passar, né? Porém, ela fica sem atividade, ou fica muito subaproveitada, né? Pela falta ou de recursos, às vezes, tecnológicos, ou pela falta de preparo, de conhecimento das pessoas, dos líderes ou do RH, relativamente às possibilidades das pessoas com deficiência. Você está se referindo agora
Uhum. Tudo isso que você acabou de falar dá 1000 perguntas. Sim. Muito interessante. Eu tenho 3. Aí, para não Tá, perder, eu gostaria de tá. te perguntar o seguinte. Primeiramente, no caso das cotas para o serviço público, fica bem... eu vejo assim que fica muito complicado a inserção de pessoas com deficiência quando nos cargos assim de maior exigência, Sim, né, acadêmica e tal, porque são cargos assim muito, as quantidades são muito poucas, né? Então abre sim. vaga para 3 médicos, por exemplo. Né? Aham, Como sim. é que você coloca isso em termos de Percentual, né? percentual? É complicado. E é muito frequente isso, eu vejo com muita frequência esse tipo de coisa. Mas Uhum. guarda aí na sua memória que eu vou colocar mais uma questão. Quando Tá. você colocou essa dificuldade de que algumas pessoas com deficiência, isso é muito comum também na área privada, é muito comum de pessoas com deficiência serem incluídas, seja no serviço público ou no privado, mas ficarem marginalizadas. E você colocou Sim. 2 questões, a questão tecnológica e a questão que Uhum. a gente pode chamar aqui das barreiras atitudinais, né? Sim, Vamos conversar um exato. pouquinho sobre isso. Fala antes da questão desse percentual que é difícil. Você já refletiu um pouco sobre essa questão de como inserir as pessoas com deficiência quando as vagas são muito poucas e tal? Tá. Olha, acho que realmente, né, algo como você colocou, né, numa questão aí anterior, que a gente precisa refletir muito e tal, mas acho que uma possibilidade, né, seria que essa reserva de vagas ela fosse considerada num número contínuo, né? Porque, tudo bem, são 3 vagas hoje, mais 3 no próximo, mais 3 no próximo, e quando você vai ver, já se somaram quantos profissionais, né? Sim, E sim. não se reservou nenhuma para pessoa com deficiência, né? Pois é, pois é. Uhum. Então, acho que essa seria uma solução. Acho que, inclusive, Tuca, um dos caminhos acho que seria, inclusive penso isso para os concursos públicos no geral, seria você reservar realmente vagas e não só dentro do concurso, mas sim dentro daquela atividade, sabe? Você pegar sei lá, são 3 vagas reservadas, né? Mas não atingiu aquele mínimo e tal. Não, você vai pegar os 3 melhores e vai inserir, né? Uhum. Sim. Acho que esse seria um caminho. Enfim, a outra questão que você colocou, né, das barreiras, né? Inclusive eu falei tecnológicas, porque isso tem muito a ver com as pessoas com deficiência visual, né? Sim. Mas que podem ser outras barreiras físicas ou materiais, né? Aham. Falta de estrutura arquitetônica, né? Ou seja lá o que for. Aham. E a gente vê, por exemplo, eu trabalho hoje com o processo judicial eletrônico, né? Que é uma realidade no judiciário como um todo, cada vez mais. E a gente tem tido algumas melhorias quanto à acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, que utiliza um leitor de tela, né, para Aham. ler os processos e tudo. Mas, assim, é algo relativamente ao que a gente está correndo atrás ainda. Por quê? Porque o processo judicial eletrônico lá atrás, quando ele foi desenhado, ele não foi pensado para atender essas pessoas, né? Então, essa é a parte que eu fico mais triste, sabe, Tuca? Porque assim, você pegar um prédio lá da década de 70 que não era acessível, ok, né? Mas aí você tem a Constituição de 88, você tem N leis, né? Muito antes da Lei Brasileira de Inclusão e tudo, e ainda assim isso não vira uma realidade, né? Eu costumo brincar que se a gente dependesse de leis, né, a gente viveria no país mais inclusivo e acessível do mundo, né? Só que a gente vê muitas vezes umas leis um pouco simbólicas, sabe? E elas não se tornam realidade, né? Elas não se
concretizam em políticas públicas efetivas que garantam essa inclusão, né? Exatamente, Thais. E como faz falta, né? Quando você coloca essas questões, me ocorre pensar, né? E tenho certeza que é uma preocupação sua também, mas como faz falta pessoas, eu me refiro aqui bem objetivamente, pessoas no legislativo, por exemplo, que estivessem preocupados com essa questão, porque no legislativo brasileiro, em todas as instâncias, acho que a gente pode contar nos dedos de uma mão, né? Verdade. Quantos parlamentares têm isso como preocupação, como causa, né? Acho que a gente pode até contar na mão do Lula, né? Exato. Mão, porque são pouquíssimos mesmo, né? São pouquíssimos parlamentares que se preocupam com isso, infelizmente. E também, estava até conversando com amigos esses dias, com amigas especificamente, como também, por outro lado, tem parlamentares que ficam tirando ideia da cartola, sem conversar com as pessoas, né? E surgem as leis mais bizarras e às vezes mais ridículas, né? E muito frequentemente temperadas com assistencialismo, com aquela visão muito arcaica, né? Você tem uma preocupação com isso, Thaís, com essa questão? Olha, fica um pouquinho mais, você está saindo um pouquinho da... Tá. Aí. Melhorou? Ok. Isso. Então, você tem uma preocupação com essa questão, Thaís? Como é que você vê isso? Sim, Tuca, eu acho cada vez mais, né? Eu estou convencida de que é isso. As pessoas com deficiência, assim como as pessoas de outros grupos, né, que são ainda excluídos, se essas pessoas não estiverem nesses espaços de poder, né? E aí a gente está falando, seja o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, enfim, né? A gente não vai ter esse processo, ou pelo menos ele vai ser muito lento, né? Quer dizer, como você falou, a gente consegue provavelmente nomear, né, as pessoas que a gente conhece que estão no legislativo. Exatamente. Isso ainda vira matéria. Nossa, uma pessoa cega ocupou um cargo X, né? Exatamente. Então, o inusitado, né? O inusitado. Né? Exato. E aí, quer dizer, qual percentual que a gente tem de pessoas com deficiência? Numa sociedade realmente inclusiva, a gente deveria ter pelo menos algo próximo desse percentual nas casas legislativas, por exemplo. Exatamente. Né? É uma discussão que se tem feito muito ultimamente, Thais, eu sei que você está acompanhando isso, que é as questões do lugar de fala, né? Sim. Nós, pessoas com deficiência, já estamos cansados, né? De não termos efetivamente um lugar de fala. Sempre, e ainda é muito forte isso, que outras pessoas e muito frequentemente instituições falem pelas pessoas com deficiência, né? E a gente acaba sendo marginalizado de um lugar de fala que é, de fato, nosso, não é? Exato, eu acho que a gente não pode abrir mão disso, Tuca, e aí é curioso, né? Como eu falei de novo, tem os outros grupos também, mas eu acho que nesse aspecto, para nós que temos alguma deficiência, isso é mais acentuado, né? Porque... Sim, concordo. Uhum. Opa, caiu de novo, Thais. Alô? Oi? Tuca? Tá me ouvindo? Ouvindo, mas não vendo. Tuca? Não vem? Ai. Eu sei que você não está me vendo também, mas... Pois é, né? Mas eu quero te ver. Estamos kits, né? Não, eu quero te ver. Pera lá. E o nosso Voltou, povo... não? Ainda não. Pera lá. Deu? Acho que vai aparecer agora. Estamos vendo só sua foto. Não? Não. Ah. O que será que acontece aí? Pois é. Espera lá. Achei aqui configurações da câmera. Vamos ver.
Pode falar Bom, enquanto mexe? hã? Podemos falar enquanto você vai... Vamos lá, né? Eu vou tentando aqui. Isso. Então, o Tuca, a gente estava falando, né, dessa questão do lugar de fala, e assim, eu acho que no caso das pessoas com deficiência, isso é ainda pior do que com Isso, você outros estava grupos, dizendo isso. Uhum. que tem a ver com a história do capacitismo, porque as pessoas acham, né, que nós, pessoas com deficiência, precisamos ser protegidas e assistidas e tal, né? Uhum. Então, Que somos incapazes, né? Como diz de onde vem o termo, né? Exato, porque assim, acho que hoje ninguém imagina, por exemplo, num grupo que vai falar sobre direito das mulheres, um homem assumir esse lugar. É Né? inimaginável, né? Né? Exato. Agora, as pessoas acham normal ou tolerável que uma pessoa sem deficiência ocupe um lugar para falar sobre as questões e os interesses das pessoas com deficiência. E o pior, né, Tuca, muitas vezes o que eu vejo também e aí totalmente contrário ao que a LBI e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, traz, que é essa associação da pessoa com deficiência com a questão médica, né? E aí, em muitos casos, os médicos são chamados a falar sobre a questão da deficiência, né? Exatamente. Como se a questão da deficiência se resumisse a essa questão médica, né? Exatamente. Você sabe, Thaís, que eu fui uma vez a um evento promovido pela OAB, inclusive, aqui de São Paulo. OAB. E enfim, acabei fazendo amizade com uma advogada lá, que hoje é responsável pelas questões da pessoa com deficiência na OAB, né? Tem uma comissão, né, dos direitos da pessoa com deficiência, doutora Lúcia, me tornei um admirador dela, mas num dia que eu fui num evento na OAB, acho que logo no dia que eu a conheci, enfim, foi num dia comemorativo, uma data comemorativa das pessoas com deficiência, foi formada uma mesa, né, de abertura do evento, na qual não tinha nenhuma pessoa com deficiência. Né? Nossa, pois é. Eu fiquei, assim, muito desconfortável, sabe? Muito desconfortável. E para piorar, Thaís, num determinado momento, um dos membros da mesa disse: nada sobre nós sem nós. Não, gente, é uma loucura. Thaís, ainda não estamos te vendo, viu? Para nossa tristeza, para a tristeza do Luan aqui, não estamos te vendo. Que coisa! Deixa eu... Ô, Thaís, enquanto isso, chegou uma pergunta aqui para a gente, que está muito em voga agora, essa discussão, que foi colocado aqui, que acho que inclusive é o seu e o meu caso neste momento, que é sobre o teletrabalho, né? Como é que você vê o teletrabalho, home office? Tá. Como é que você vê, Thaís, hoje a questão do teletrabalho? Eu digo hoje, nos tempos atuais, não em relação a esta pandemia, essa situação, esta crise sanitária que estamos vivendo, é o desejável. Mas como é que você vê a questão do teletrabalho de modo geral para as pessoas com deficiência? Você acha válido ou você acha que a gente deve cuidar para que não eventualmente se torne uma coisa que exclua mais do que inclua? Isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter muito claro que, em regra, deve-se seguir as mesmas regras que para as outras pessoas sem deficiência. Né? Então, claro, acho que o home office ele pode trazer algumas vantagens para as pessoas, e acho que a questão da pandemia acabou acelerando isso, as pessoas tinham muitos receios, né? Então, talvez as pessoas não precisem estar todos os dias em um local, né? Mas eu tenho esse receio realmente que a gente comece a viver numa bolha, né? Dentro de casa e tudo é virtual, e eu acho que isso é muito ruim para o ser humano, e isso pode virar um pretexto, né? Então, assim, em vez de eu providenciar o transporte público acessível ou as calçadas, eu jogo você trabalha aí dentro de casa, tá aqui a cota, você fica aí e pronto, né?
torna um círculo vicioso, né? Sim, não tem então acho que isso... não sai e por aí vai, né? Você tem toda a razão, concordo muito com você sobre isso. Concordo muito. Acho bem perigoso, sim. A gente tem um monte de coisas, assim, da problemática social das pessoas com deficiência, um monte de coisas, eu percebo que você já te conheço, sabia disso, né? Que é uma pessoa que tem muito a falar sobre essa questão, mas eu queria entrar num assunto, se você me permite, sim, literalmente mais doméstico. Ah, sim. Mais doméstico. E conversar aqui com os nossas internautas sobre uma coisa que, mesmo eu estando acostumado, eu convivo com muitas outras pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência, mas é uma coisa que sempre me causa uma certa admiração e, mais ainda, curiosidade, que é, no seu caso, o fato de você morar sozinha, né? Enquanto uma pessoa cega que mora sozinha. Sabe, internautas, um dia eu estava conversando com a Thaís ao telefone e ela falou assim, espera um momentinho, tal, tem um peixe aqui no forno, né? Aí, sabe, a gente fica, poxa, como é que ela cuida do peixe, né? Essa curiosidade é um pouco boba, mas eu acho que as pessoas têm. Conta um pouco para a gente, como é que é isso, Thaís? Como é que é essa coisa de uma pessoa cega viver sozinha? Você tem alguns truques, digamos assim, algumas coisinhas que você aprendeu a fazer com o tempo para facilitar a sua vida? Sim, eu acho que mais até do que truques, viu, Tuca? Eu acho que assim, é uma coisa que eu fui aprendendo desde sempre, né? Quer dizer, eu perdi a visão, eu tinha 4 anos de idade, né? E eu tive uma coisa, Tuca, que eu acho que é, infelizmente, um pouco rara, que, assim, minha família, sem ter um conhecimento formal, sabe, muito amplo, teve uma percepção, uma coisa intuitiva mesmo, né? Então, de me ensinar a fazer as coisas de algum jeito, sabe? Então, assim, eu me lembro muito bem, por exemplo, eu tinha uma prima que era mais ou menos da minha idade, né? E a gente tinha 9 anos, e aí ela tinha feito um bolo de chocolate. Ela aprendeu a fazer um bolo, né? E aí eu pensei, eu falei, gente, eu nunca fiz um bolo, não, eu também preciso fazer um bolo. Como, peguei a receita com ela, né? E aí, né, eu falei com a minha mãe meio assim, não, né, aquele receio. Aí minha avó estava junto, minha tia, não, vamos, deixa ela fazer e tal, né? E aí todo mundo se virava, como que eu vou medir a xícara, né? Olha, tal, presta atenção para ver se não tem uma montanha de farinhas em cima da xícara, sabe? Né? E aí eu fui aprendendo as coisas de uma forma muito natural, né? Meu pai sempre teve uma coisa muito clara, assim, de me mostrar que existem, né, alguns perigos, mas que eu aprenda a entender que eles existem e que eu tenho que lidar com eles. Por exemplo, meu pai ele tinha uma loja de equipamentos para bares e restaurantes e tal. Então, a minha casa parecia uma cozinha industrial, né? Tinha muitas coisas, por exemplo, cortador de frios desses que tem nas padarias, sabe? E aí, quando esse cortador chegou em casa, a primeira coisa que meu pai fez foi pegar ele desligado e me mostrar onde era a lâmina, como que acontecia, o que eu tinha que fazer para poder cortar lá o queijo que eu quisesse, sem correr nenhum risco. E ele falava, olha, se você, né, colocar a mão para cá, isso aí corta o seu dedo, não é brincadeira. Tal. O dedo, né? Exatamente, entendeu? E não tinha coisa, não, você não mexe no cortador, deixa que a gente faz, entende? Não, era sempre uma coisa, vou te ensinar a usar com segurança, né? E acho que isso foi muito importante para a minha vida. Então, enfim... Isso, Thaís, na verdade, é válido para todas as crianças, não? Para todas com certeza. Exatamente, mas a gente sabe que no caso das crianças com deficiência, a tendência de uma superproteção é maior, né? Sim.
Assim, eu até entendo, né? Eu vejo, eu tenho sobrinhos, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, e é claro que a gente tem uma série de receios por eles, né? Mas acho que a gente racionalmente tem que aprender a superar esses nossos medos e torná-los, né, crianças e depois adultos independentes, né? Então, isso teve a ver... Como é que é? Então... Nessa... Oi? Oi? Ah, tá. Não, então, assim, acho que essa Pode questão falar. da autonomia sempre foi algo muito importante para mim, e desde que eu era adolescente eu falava que eu queria morar sozinha, né? E aí eu acabei fazendo isso quando eu tinha uns 28 anos. Foi depois que eu tive meu primeiro cão-guia, que foi o Boris, né? Isso com certeza me ajudou, porque aí eu me sentia mais segura, né? Para minha autonomia de locomoção mesmo e tal. E isso, é claro, né, que tem algumas dificuldades, né? Então, para saber se uma roupa tá manchada ou não tá, né? Eu pergunto para alguém, sabe? E também eu me viro, Tuca. Tipo, se eu tiver que sair e não tenho certeza se a blusa tá manchada, eu vou lá para a menina que tá na recepção do prédio, né? E tá tudo bem com a minha roupa, sabe? Ok, né? É interessante isso, eu ia te perguntar mesmo. Agora acho que todo mundo já se acostumou, mas imagino que os vizinhos, os funcionários do prédio, né? Sempre, no começo, imagino, olhavam com muito espanto. Você me disse uma vez que faz delivery, né? Compra por delivery. Acho que quando o entregador chega e olha assim, né? Sim. No meu caso, Thaís, já chegam a perguntar, você já deve ter passado por situações assim, quando você está acompanhada, das pessoas se dirigirem a outra pessoa e não a você mesmo, né? Sim, muitas vezes. Você vai na loja, eu vou na loja, às vezes, com uma amiga, o que para as mulheres é muito normal, né? Sim. A gente gosta, né, dessa atividade, né, de compra em equipe. E aí a vendedora pergunta, né, para minha amiga o que ela quer, né? Sim, é comum, né? É muito Incrivelmente comum. Exatamente. Ô, Thaís, mas agora que você citou aí o Boris, eu quero aproveitar a deixa para inserir aqui na nossa live um videozinho de uma entrevista que você concedeu há algum tempo para a TV. Tá bom? Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como eu sair e entrar de novo para ver se volta a câmera? Então, enquanto a gente exibe o vídeo, eu ia sugerir isso mesmo, tá? Então, ótimo. deixa eu ver aqui. A Gil vai inserir o vídeo e após o vídeo a gente volta e você tenta aí se reconectar, tá bom? Combinado. Ok. Até já. Deixa o vídeo. Até já. Pode inserir aí, Gil. Nós vamos assistir a uma entrevista que a Thaís concedeu a uma TV. Olha lá, vamos lá. Faz 16 anos que uma deficiente visual foi impedida de entrar com um cão-guia numa estação do metrô paulistano. Não podendo exercer o direito de andar livremente pela cidade, ela resolveu tomar uma atitude. Recorreu à justiça e acabou vencendo a ação, que influenciou a criação de uma lei que garante o acesso dos cães-guia em locais de uso coletivo em todo o país. Por isso, a advogada Thaís Martinez é uma personagem que é a cara de São Paulo. Entrar na estação, passar a catraca, descer a escada rolante, tudo isso sem ser importunada. Hoje é rotina, mas nem sempre foi assim com a Thaís, não. Era maio do ano 2000 e a Thaís foi impedida de entrar no metrô porque estava acompanhada do cão-guia dela, na época o Boris. Motivo: animais não entram no metrô.
E foi aí que começou uma disputa que levou 6 anos, mas ela venceu a ação judicial que inspirou 2 leis, no âmbito federal e estadual, que garantem hoje o acesso para qualquer cão-guia em espaços públicos, inclusive no metrô, e também em espaços particulares. Foi algo muito emocionante, né? Inclusive, eu me lembro, tinha muitos jornalistas, oficial de justiça, advogado, todo mundo junto. E aí, na hora que o Boris encontrou a porta do metrô, todo mundo aplaudiu, mostra, né, essa possibilidade de transformação. A relação que hoje o Instituto Íris tem com o metrô, que é uma relação de parceria. O Íris é um instituto criado pela Thaís para ajudar quem precisa ter um cão-guia, já que a formação do animal tem sempre que ser feita por uma entidade especializada e pode custar até R$35 mil. Em São Paulo, segundo o último levantamento do IBGE, 1.200.000 pessoas têm deficiência visual, mas só cerca de 100 delas têm um cão-guia. O Instituto Íris trabalha com animais treinados nos Estados Unidos e chega a distribuir até 11 cães por ano, dependendo das doações que recebe. Dentro mesmo desse universo das pessoas cegas, não são todas que querem ter um cão-guia. Para mim, não tem outra coisa melhor, mas a gente tem que entender que as pessoas têm escolhas e preferências. Claro que dá trabalho, mas é uma daquelas trocas imbatíveis e quem teve a experiência costuma amar. A pessoa tem que gostar muito de um cão, ela vai ter uma série de preocupações e com um ser vivo que você tem ali que tem que cuidar. Cega desde os 4 anos de idade, a advogada paulistana sempre quis ter um cachorro e acabou sendo uma das primeiras a ter um cão-guia no Brasil. O labrador Diesel, de 9 anos, é o segundo. O primeiro, o Boris, morreu já aposentado aos 11. A relação dos dois foi tão intensa que virou livro. É uma qualidade de vida, uma independência que eles trazem para a gente, uma alegria, autoestima, muitas coisas. Autonomia para o cafezinho sozinha, para passear em uma loja, para andar pela cidade em que nasceu. A Thaís conta que alguns restaurantes ainda encrencam. Mas com os olhos e a segurança do Diesel, São Paulo é território dominado pela dupla dinâmica. Muito legal. Thaís, está nos ouvindo? Sim, pelo visto não voltou a câmera. Voltou, menina. Voltou? Ah, aí, caramba, voltou. Ah, ok. Espero que fique. Thaís, Exato. vou te contar uma coisa. Assistindo esse vídeo, Sim. até ia te falar isso antes, nas nossas conversas. Sim. Isso foi em 2000, né? Você iniciou esse processo contra o metrô no ano 2000, é isso, né? Isso mesmo. Você sabe que durou 6 anos, foram 6 anos da ação, né? Exato. Você sabe, Thaís, que a partir dos anos 80, um grupo de pessoas com deficiência física, no caso, e eu fazia parte, nós iniciamos também uma ação contra o metrô para que ele se tornasse acessível para as pessoas com deficiência física. E foi um processo de ações e recursos e tal, de 10 anos. 10 anos. Sim. Até que, finalmente, o metrô se viu obrigado a tornar acessível as suas estações. Então, usamos, né, tanto eu como você, aqui é o caso do metrô, mas não é um caso isolado, não, né, Thaís? Essa questão da acessibilidade, tanto para pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, e etc., é bastante complicada e há uma resistência, de modo geral, muito grande por parte das instituições, por ignorância, por preconceito mesmo, por questões, às vezes, orçamentárias, e por aí vai, não é, Thaís? Ah, sem dúvida, Tuca. Eu me lembro, talvez tenha sido até por conta dessa ação de vocês, eu não sei, mas eu me lembro que um presidente do metrô, foi um presidente anterior ao presidente que estava quando do meu processo, tá? Mas eu lembro que ele chegou a dizer, imagina isso, que sobre esse questionamento, né, da falta de acessibilidade, ele falou que o metrô era um transporte rápido para quem tem pressa. Então, tipo, né,
A pessoa. E mais, né? Peraí, quando eu entrei com o processo contra o metrô para entrar com cão-guia e tudo, aí depois que eu consegui eliminar, né? Eles, uma semana depois, elaboraram um regulamento interno. Eu queria entender quem que teve essas ideias. E aí tinha uma série de restrições. Então, assim, eu não podia usar escada rolante, só podia usar um vagão específico, e eu não podia usar o metrô nos horários de rush. E aí eu lembro que eu falei assim, então agora a minha agenda, antes de fazer minha agenda, eu tenho que consultar o metrô. Né? Mas isso tudo, Tuco, o mais triste é que, assim, por trás disso está essa presunção de que a nossa vida, os nossos compromissos não são tão relevantes, que eu brinco, a gente é café com leite na sociedade, né? Exatamente. E aí, Thaís, é interessante, né? Que isso tudo rebate, justamente, entre outras coisas, a nossa inclusão no mercado de trabalho, né? Porque se uma pessoa com deficiência passa por tantos problemas para simplesmente utilizar o meio de transporte, né? Usar o seu direito, né? Fazer valer o seu direito de ir e vir, passa por tantos problemas para chegar ao seu local de trabalho, para chegar e voltar para casa, né? Então, são questões essas que têm que ser olhadas com muito cuidado, né? Quando a gente fala, e eu tenho defendido isso e gostaria de ouvir a sua opinião, quando a gente fala na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é muito legítimo, absolutamente um direito inalienável, mas nós temos que pensar na questão sistêmica, né? Desde o sair de casa, né? Utilizar os meios de transporte, tudo isso, né? Sem essas questões, é muito difícil uma pessoa fazer valer o seu direito ao trabalho, não é? Não, nossa, é exatamente isso, Tuca. E assim, acho que envolve, nossa, a questão também da própria saúde da mente, né, das pessoas, porque é um estresse pelo qual a pessoa tem que passar todos os dias, que gera consequências, sabe? Quer dizer, para você atravessar uma rua, por exemplo, você, né, que usa a cadeira de rodas, é um estresse porque não tem rampa do outro lado, né? Então, e isso é várias vezes ao dia, né? E assim, claro, e a questão da inclusão no mercado de trabalho, acho que ela também passa por um outro efeito que, assim, quanto mais as pessoas estiverem por aí aparecendo, mais vai ser fácil as pessoas se lembrarem na hora de desenhar algum equipamento, né, urbano e tal, de que tem essa necessidade, né? Você colocou, Thaís, essa questão do estresse, eu achei muito interessante essa questão do estresse, porque todas as pessoas, independentemente de deficiência ou não, passam por situações de estresse todos os dias, né? As mais variadas e tal. Porém, eu tenho que me mexer aqui, que minha bateria do computador está acabando, eu vou ligar. Porém, como você bem disse, eu faço minhas suas palavras, nós, pessoas com deficiência, temos vamos chamar assim, um grau a mais de estresse. Sem dúvida. Um grau a mais de estresse, justamente porque quando a gente vai pegar o metrô, eu, por exemplo, né, eu sou como cadeirante, uso cadeira motorizada, quando eu vou utilizar o metrô, eu dependo de um agente de estação, de um auxiliar, para colocar a rampinha. Eles têm uma rampa móvel lá, né? Sim. Então, às vezes, eu fico lá esperando, passo uma composição, todo mundo entra e eu espero. Passo outra composição, todo mundo entra, sai e eu espero. Até chegar a pessoa que vai colocar a rampinha. Ou seja, enquanto todo mundo já foi, eu estou lá esperando ainda. Então, né? E aí, né, Tuca, desculpa te interromper, mas é uma questão assim, além do estresse, olha a consequência, né? Aí vamos supor que você tem uma reunião super importante e você se atrasa. Aí a pessoa que está lá na reunião esperando, né? E aí você explica a situação, tudo bem, mas aí o que fica para as pessoas? Ai, tá vendo? É difícil, né? Com as pessoas com deficiência, sabe? Exato. Né? Então... E a pessoa com deficiência que tem que bater o cartão, né? Tem que o Não quê? A pessoa que tem que bater o cartão todo dia. Como é que faz? Sim.
Sim. Bater o cartão. Exato. Horário. Né? Então, isso aí o patrão vai falar, o chefe, olha, mas o cara aqui chega atrasado e tal. Como se a pessoa fosse preguiçosa ou irresponsável, não é? Isso. É muito complicado isso. E acho que tem um outro lado, Thaís? né, Tuca? Oi. Liga. Continue, por favor. Eu acho que é assim, essa coisa que você fala, né, das pessoas, e como eu digo, né, gente, deficiência, né, ela não é atestado de nada, nem para o bem nem para o mal, né? Então, ela não é atestado de incapacidade, ela não é atestado de incompetência, assim como ela não é atestado de bom caráter ou de qualquer outra coisa, né? E aí também é claro que preocupa, né, aquelas pessoas que, sabendo dessa percepção negativa, às vezes se valem disso, né, para ter algumas vantagens, vamos dizer, individuais, e que prejudicam muito o grupo, né? Sim. Isso é muito triste, viu, Thaís? Muito triste. Num dos programas passados, não lembro com quem eu estava conversando, mas eu citei um caso que me incomoda, sempre me traz um profundo incômodo, né, uma tristeza mesmo. Eu trabalho aí no centro de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, eu moro aqui no centro também. Sim. E com muita frequência eu vejo pessoas com deficiência pedindo, né? Sim. Pedindo. Hoje, infelizmente, a pobreza aumentou de tal maneira que nós vemos uma quantidade enorme de moradores de rua, de pedintes, enfim. Sim. Mas já há muito tempo, né? Desde o tempo que nós trabalhamos juntos aí na CPA, eu vejo pessoas com deficiência pedindo, né? Isso me causa grande tristeza e constrangimento mesmo, porque reforça essa imagem que nós temos, né, de pessoas que são incapazes para o trabalho e que vivem tem que viver da assistência de outros, da ajuda de outros e tal, né? É muito triste isso. Mas nós temos ganhado muito. Também, né? E como você falou, né, Tuca, eu acho que aí a gente tem essa intersecção, né, entre problemas sociais e que agrava demais a situação, né? Então, acho que esse conceito que a Convenção Internacional traz, de que é como se o grau da deficiência tivesse a ver com a condição socioeconômica da pessoa, né? Porque realmente é como se a minha deficiência ela fosse menos grave do que a mesma deficiência visual de alguém que não tem um cão-guia, que não tem um iPhone, né? Então, se para a gente, né, já tem essas dificuldades, quer dizer, imagina para a pessoa que, além disso tudo, não tem condições de prover os recursos que o Estado não provê, né? Exatamente. Você falou aí, como a gente já conversou em outros momentos, das tecnologias, você citou o iPhone, mas eu queria agora, finalmente, chegar no assunto que é o assunto pelo qual você muito lutou, né? Que é o tema dos cães-guia. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para você apresentar a Sophie. Ah, bacana. Peraí, deixa eu chamar aquela... Peraí, Sophie? Sophie, vem. Vem cá, Sophie. Isso. Aqui, ó. Peraí. Não, aqui, ó. Vem cá. Pera lá. Vem cá. Vou pegar ela aqui para ver se vocês conseguem ver. Peraí. Vem cá. Dá para ver ela? Opa, estamos vendo. Aqui, sou. Ela não quer levantar a cabeça. Senta aqui, ó. Vem cá. Estamos vendo. Está bem pertinho da câmera. Deu para ver? Sou. Aqui, ó. Deu para ver. Olha lá, agora sim. Ela está tímida. Ela é tímida. Então. Ai. Então, Thaís, as pessoas cegas que utilizam cão-guia relatam que isso traz uma qualidade de vida muito, muito significativa, né? Como é que é isso, Thaís? Que o cão-guia pode
contribuir para essa qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, e no seu caso especificamente? Tá. Eu costumo brincar, né, Tucano? Eu costumo brincar que nem o livro inteiro que eu escrevi, né, é suficiente para explicar realmente para alguém que não vivencia isso, né, o que significa. Mas assim, eu queria ter um cão-guia desde que eu era muito pequena, porque eu sempre fui apaixonada por cães, e então para mim era unir o útil ao agradável, né? Eu brinco que assim, minha primeira decisão, né, lá quando eu era criança, de que algum dia eu teria um cão-guia para mim, acho que tinha muito mais a ver com uma boa desculpa para ter um cão todo o tempo comigo do que qualquer outra coisa, né? Mas assim, para mim o cão-guia ele significou uma qualidade de vida no sentido de eu gosto muito de caminhar, né? Muito mesmo, é uma coisa que para mim desestressa, sabe? Só que quando eu andava antes com a bengala, eu não me sentia à vontade, eu saía só para aquilo que era estritamente necessário, sabe? E de preferência sempre contando com a ajuda de pessoas que eu ia encontrando pelo caminho, no metrô, na rua, sabe? Porque eu não me sentia segura, né? Porque acho que também essa cidade que não é acessível contribui para isso, né? A gente anda, cada 5 passos que você dá na calçada tem um buraco, um degrau, né? Então, a minha caminhada ela era muito interrompida, vamos dizer, né? Você está com a bengala, aí você encontrou um buraco, tá? Vamos supor. Aí você vai lá e encontra, dá para pular ou não, né? Não, vou desviar pela direita. Aí você vai e descobre que tem um poste, sabe? Aí você volta para o outro lado. Quer dizer, não tem ritmo, né? Sim. E o cão-guia, não, ele está vendo tudo, então ele já escolhe o melhor caminho. Eu não fico nem sabendo de obstáculos, sabe? E tem uma grande vantagem técnica, o cão-guia, que é desviar de obstáculos aéreos. Eu sempre tive muito medo de bater o rosto, sabe? Sim, então, um galho de árvore. O quanto isso é estressante, né? Andar e medo de bater o rosto. Exatamente. Né? E aí, assim, a bengala não consegue detectar, né? Óbvio, porque ela detecta o que está ali no chão, né? Ou até a altura do seu ombro. Então, o cão-guia trouxe realmente essa segurança. E aí acho que vem muitas coisas indiretas, porque aí uma coisa que eu falo, mas acho que é até bem ruim, que assim, o cão-guia, ele aproxima mais as pessoas, né? E eu falo que é ruim porque não deveriam, né, as pessoas se afastarem pelo fato de a pessoa estar com uma bengala, eu não sei exatamente como é com uma cadeira de rodas, por exemplo, né? Mas muitas vezes acontece, ou eu sentia muito aquele olhar de piedade, que é horrível, né? Horrível. Sabe? Horrível. Aquela fala, né, e tal. E com o cão-guia, isso, curiosamente, se transforma bastante. Acho que hoje, felizmente, as coisas estão mudando, sim. Acho que até mesmo com a questão da bengala, eu vejo muitas pessoas usando aí bengala fashion, sabe? Isso, é verdade. Coisa, né? Na sabe, cadeira de rodas, Thaís, na cadeira de rodas também tem isso, sabe? Umas cadeiras fashion também. Né? Então, as pessoas estão assumindo mais esses equipamentos e tal, como de outra maneira, né? De outra maneira. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, Thaís. Aqui, você é a quarta, que eu me lembre, quarta pessoa cega que eu entrevisto nessa série de lives, né? 3 usam cão-guia, uma não, né? É interessante, e essa que não usa, né, que no caso é o Carlos Ferrari, que você conhece bem, sim, né, não usa por opção. Sim. Né? É uma coisa, uma opção dele. Né? E as outras pessoas, que foi a Cleia, esqueci o sobrenome dela, Galdino, o Marcelo Panico, usam, e você usam o cão-guia e se dão muito bem com o cão-guia. Acho muito interessante isso, né? E é uma coisa que as pessoas escolhem, ou querem usar, ou não usam, né? Não, me fala uma coisa, Thaís, qual é o nome do livro, o livro que você escreveu? Minha Vida com Boris. Que foi o seu primeiro cão-guia. Quantos você já teve? Quantos cães-guias você já Depois do Boris veio o Diesel e agora é a Sophie. E no período de quantos anos isso? Tá fazendo...
exatos 20 anos que eu tenho cão-guia. Tá. Aí o cão, ele chega um momento que ele se aposenta, como é que funciona? Isso, não é uma idade exata, né? Mas quando eles chegam aí aos 9, 10 anos de idade, eles se aposentam porque, como a gente, né? Começam a ter menos disposição física, né? Para andar, às vezes surgem alguns probleminhas de articulação, ou mesmo diminui a visão, a audição. Então, tudo isso pode comprometer, ou o trabalho pode ficar um pouco pesado para eles. Quando você percebe que um cão-guia já está adentrando nessa situação, você já está providenciando o outro? Na verdade, assim, em nenhum momento é decisão de cada um também, né? Eu nunca fiquei sem cão-guia, eu sempre, né, aposentei um, já peguei o próximo, porque realmente eu não consigo imaginar minha vida assim, sem um cão-guia. Mas eu conheço pessoas que preferiram esperar, sabe, aposentou esse cão, e aí preferiu esperar o cão morrer para depois pegar um outro, né? Então, de novo, né, Tuca, são escolhas, e não tem certo e errado. Né? Escuta, Thaís, nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar que tem muita coisa que nós temos a falar, mas 1 ou 2 minutos aqui. Você tem o cão-guia, que a gente pode chamar como uma tecnologia assistiva, mas você agrega outras tecnologias ao cão-guia, não é? Para a sua locomoção. Isso, exato. Eu acho que eu até comentei com você, né? Não sei, eu tive que ir ao dentista esses dias, e era um consultório novo que eu nunca tinha ido com a Sophie, até mais ou menos perto da minha casa, então dava para ir a pé. E aí que eu fiz? Eu peguei, coloquei o endereço no Google Maps, né? E peguei a Sophie, o meu fonezinho no ouvido, né? Celular no bolso, e fui, né? Então é algo realmente muito bacana, sabe? Porque eu não precisei pedir ajuda para uma única pessoa, né? Fui dando as orientações do Google Maps para a Sophie, e aí ela foi e achou a porta, então foi incrível, assim. Que legal, né? Isso é muito bom. Aliás, no caso, assim, de clínicas médicas, no caso de uma clínica odontológica, as pessoas colocam barreiras em relação ao cão-guia, acham que não é conveniente, como é que é isso, Thaís? Olha, hoje já soube de casos, inclusive uma vez eu fui acompanhar uma pessoa, né, que tem cão-guia no Ministério Público, teve uma audiência, porque ela representou contra um médico, né, ela foi ao ginecologista, e o médico não queria que o cão entrasse na sala, né, porque, não pode, questão de saúde e tal. E aí o médico foi uma conversa bem interessante, né? Porque daí eu perguntei para ele, né? Falei, doutor, eu não sei, eu não sou médica nem nada, mas eu já ouvi dizer, por exemplo, que são raras as doenças que um cão pode passar para um humano e vice-versa, né? Então, assim, é mais risco um humano conviver com outro e tal, e ele falou, isso é verdade. Então, você vê como os preconceitos acontecem, né? Né, tem essa ideia de que cachorro no restaurante, meu Deus, não é higiênico, né? Mas a gente está vendo agora com essa tristeza aí da pandemia, né? Quer dizer, os cães não transmitem o vírus para a gente, né? Quem transmite doença para o ser humano é outro ser humano, né? E claro, né? É responsabilidade da pessoa também manter o cão higienizado, né? Ele vai entrar numa loja, você não quer o cão com um cheiro ruim, sabe? Aí também é responsabilidade de cada um. Thaís, eu estava pensando aqui, é uma pena que essa legislação que existe em relação ao cão-guia não se chame Lei Thaís Martinez. Deveriam chamar, né? Deveria ter esse nome. Lei Thaís obrigada. Martinez, porque você merece, enfim, mérito seu. É claro que em prol de toda uma comunidade, eu sei que você atua dessa maneira, mas
você batalhou muito, né? Batalhou muito e a gente deveria fazer uma campanha para se chamar Lei Thaís Martinez. Ai, obrigada. Ô, Tuca, e eu falo, né? Eu acho que eu gosto muito dessa história, claro, eu tenho muito orgulho, né, de ter participado disso, mas é uma história que eu falo que eu mesma reconto para mim, né, em momentos, porque né, tem essas coisas às vezes difíceis, barreiras que a gente encontra, mas é legal essa história porque ela mostra para a gente que sim, a gente pode promover as transformações, né? Exatamente, exatamente. Thaís, nosso tempo estourou. Eu queria te agradecer muito e queria, se você quiser deixar alguma mensagem aqui, eu sei que vai ser uma mensagem de muito otimismo, de muita garra, e também um contato seu, caso as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas querem te conhecer melhor. Ah, que ótimo. Ó, eu vou deixar, né, o meu Facebook, que é Thaís com H e com Y, _Martinez_SP, e o Instagram, que é @Thaís.Martinez. Tá? Vou adorar conhecer vocês. E assim, Tuca, eu acho que a minha mensagem tem a ver com esse último assunto que a gente falou. As barreiras, elas existem, mas a gente tem que reconhecer que as melhorias têm acontecido, ainda que num ritmo mais lento do que a gente gostaria, mas para acelerar esse processo só existe um caminho, que é a gente ir lá e pôr a mão na massa, né? Exatamente. Então a gente se juntar e ter uma cidadania mais protagonista e não ficar só esperando que as pessoas realizem essas transformações pela gente, mas entender que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Nós podemos fazer por nós essas transformações. É isso aí, Thaís. Muito obrigado. Você é uma mulher muito valente, muito corajosa. Eu te admiro muito. Muito obrigada, obrigado. Viu, Tuca? E obrigada pelo convite e saiba que a admiração é recíproca. Tamo junto. Eu agradeço também, aproveito aqui, agradeço novamente ao Luan, nosso intérprete de Libras. Agradeço a Júlia, que está aí nos bastidores nos apoiando. Obrigado, Júlia. E agradeço novamente a todos, a todas que nos acompanham, que nos acompanharam hoje nesse programa. Até logo. E, aliás, amanhã, terça-feira, nós teremos aqui a entrevista, pela primeira vez, aliás, Thaís, uma pessoa com baixa visão, que é o Manuel Negrais. Vamos conversar amanhã com o Manuel Negrais. Então, um grande abraço a todas e todas e até a próxima live. Beijo.